2000, aí as pessoas corriam muito lá para ver como que o mestre tibetano estava morando no sul do país, assim, não tinha se mudado para o Brasil. Aquilo era muito estranho. Bem no início eu traduzia para o Rinpoche, assim, quando chegavam pessoas lá, chegavam delegações de pessoas de diferentes tradições, com imagens, assim, né? Então eu lembro de um dizendo, eu vejo aqui um portal de luz, as pessoas diziam, né? Aí, poxa, eu não estou vendo portal nenhum. Aí outros achavam que, como o Rinpoche estava vindo da Califórnia para o Brasil, eles achavam que a Califórnia ia afundar, né? Porque lá tem a falha de Santo André, né? Então eles estão sempre esperando que haja um cataclismo que o afunde, assim, né? Aí seria um mestre tibetano lá do oeste dos Estados Unidos, né, da Califórnia, veio aqui para o Brasil, e certamente aquilo vai afundar, assim, né? Com certeza. Aí eu gostei de dizer, não, eu não estou vindo porque aqui é melhor, né? Eu estou vindo porque aqui, ele poderia dizer, se ele fosse bem honesto, ele dizia, porque aqui é pior. Ou seja, aqui está precisando mais, entende? Você já olha assim, os médicos sem fronteiras não vão para os melhores lugares, né? Eles vão para os piores lugares, né? Cruz Vermelha também, né? Então se vem para o Brasil é porque a situação está precisando, assim, necessitando, né? Então ele explicava assim, o caminho dos bodhisattvas é esse, de ir para os piores lugares para, enfim, trazer benefícios. Essa é a razão pela qual venho aqui, né? Os piores lugares. Quer dizer, não é bem o caso, né? Então, aí tinha essa imagem. Aí as pessoas ficavam perguntando coisas. Aí perguntaram para o Rinpoche, enfim, aí no terceiro milênio, se as coisas iam melhorar ou piorar, né? Esse é um ponto interessante, porque essa coisa de milênio é uma coisa cristã, né? Essa divisão do tempo é uma divisão cristã. A divisão budista é uma outra história, né? Aí o Rinpoche dizia, não, o que eu vejo é assim, o que é bom vai melhorar, o que é ruim, quer dizer, o que é bom vai aumentar, o que é ruim vai aumentar também. Eu achei aquela resposta assim, um pouco paradoxal, né? Mas eu acho que a gente está vendo um pouco isso, né? As coisas boas estão se ampliando. Eu vejo assim, muitas coisas boas se ampliando, né? As coisas ruins também, né? Uma criatividade, uma capacidade de gerar outras confusões, assim. Esse é um ponto bem interessante. Eu acho que o samsara inteiro é isso, né? O tempo todo o que é bom se amplia e o que é ruim também se amplia. E as coisas elas vão se substituindo umas às outras, vão tomando um outro rumo, né? E a questão é saber como que os instantes se colocam dentro disso, o que a gente faz no meio disso, né? E como que a gente interpreta, como que a gente vê o que está acontecendo. Então essa é a questão, né? Na perspectiva budista, a gente sempre vai usar os 12 elos como base do raciocínio, né? O próprio Buda, quando ele atinge a iluminação, ele mesmo se pergunta como é que tudo isso deu errado, a coisa ficou assim, né? Então naquele tempo aquilo já estava meio torto, né? 26 séculos atrás, quando o Buda atingiu a iluminação, ele considerava que aquilo eram tempos de degenerescência, tempos difíceis, assim, tempos difíceis, né? A gente vai encontrar essa imagem, mesmo que o Buda tivesse presente naquele tempo e 500 grandes alunos tivessem tido a iluminação semelhante a dele, ele tinha tido milhares de alunos, né? Ainda assim, aquilo era um tempo difícil. A gente pode ficar pensando, mas será que teve algum tempo fácil, né? Então, na perspectiva budista, não há tempos fáceis, assim, porque nós estamos na perspectiva da ignorância. Esse é o ponto, né? Então nós estamos apartados, nós esquecemos os aspectos de lucidez. Então, nós estamos dentro de uma perspectiva difícil. Essa perspectiva difícil, ela é tão difícil que não basta nós sermos lembrados das qualidades que nós mesmos temos. Então, quando nós olhamos, então existem várias classes de ensinamentos, né? Olhando desde os ensinamentos mais elevados
nós vamos entender que todos nós temos a natureza primordial, além de vida e morte. Se a gente convertesse isso para uma tradição como a tradição cristã, uma tradição revelada, assim, todos nós somos seres divinos, todos nós estamos sentados à direita, somos inseparáveis de Deus, daquilo que é mais elevado, né? Na perspectiva budista, todos nós temos a natureza de Buda. Ela não tem como ser retirada de nós. Nós não conseguimos ver isso, a gente não consegue entender. Aí os ensinamentos, eles podem ser oferecidos desde a perspectiva, como se diz, de baixo para cima, como da perspectiva de cima para baixo. Agora, recentemente eu vi essa imagem do Toku Nyoshu, que é um grande mestre já falecido, um mestre Nyingma, né? Grande mestre já falecido. Ele usa essa perspectiva também. Nós podemos entender todos os ensinamentos desde de baixo para cima ou como de cima para baixo, né? Então, os ensinamentos mesmo, eles são dados de cima para baixo. Mas, em tempos de degenerescência, eles são dados de baixo para cima. Por quê? Porque os ensinamentos, quando eles são dados de cima para baixo, eles são dados na perspectiva desde a lucidez. Então, nós temos uma visão real das coisas, vamos dizer, os mestres, como o próprio Buda, como o Guru Rinpoche, outros grandes mestres, eles têm a perspectiva da realidade tal como ela é. Então, eles olham a partir da natureza de Buda e eles veem o surgimento das coisas, como que as coisas se manifestam. Mas quando eles falam isso para as pessoas não conseguem compreender. Não tem conexão. Então tem um ensinamento intermediário, que é quando o próprio Buda primordial, ele emana Amitabha. Esse ensinamento intermediário é assim: será que você não está entendendo? Então você pratique isso. Você fique em silêncio. Quando a sua mente entra em silêncio, toda a confusão começa a decantar. Aí você recupera a capacidade de ver além da confusão. Mas aí também não adianta. A Amitabha fica assim, as pessoas dão uma olhada e vão embora. Mas vocês vão ver assim, a quantidade de seres que de algum modo foram beneficiados por isso. Isso termina se exemplificando pelo fato de que existem muitas imagens do Buda em pedra. Então, esse ensinamento foi dado e ele é convertido em imagens do Buda meditando. Se as pessoas simplesmente copiarem aquilo, isso vai produzir uma grande transformação. Mas elas não vão fazer isso. Elas buscam estou uma almofada aqui, mas essa aqui parece mais florida. Obrigado. Subindo na vida. Os ensinamentos mais elevados. Então tem essa perspectiva, né? Aí nós temos um ensinamento de Amitabha, mas a gente não consegue ver. Aí Amitabha, se diz, do espaço sutil, Amitabha emana Chenrezig. Então Chenrezig, ele começa os ensinamentos de baixo para cima. Eu acho isso muito comovente. E eu acho super importante a gente entender isso. Os ensinamentos de baixo para cima são assim: Chenrezig não vem para nos falar da natureza última. Ele vem para nos falar da nossa vida, como é que nós estamos vivendo, como que a gente pode transformar essa vida como nós estamos vivendo em alguma coisa melhor, mais lúcida. E aí, progressivamente, nós vamos terminar incorporando a prática, incorporando depois a lucidez. A gente vem vindo de baixo para cima, né? Então, esse caminho de baixo para cima, ele tem uma série de contradições. Essas contradições, elas são ligadas ao fato de que as perspectivas inferiores são as perspectivas comuns do mundo.
Elas não são perspectivas espirituais, elas são perspectivas comuns. Dentro da perspectiva comum, tem uma espécie de contradição. Por quê? Porque a vida comum, ela não tem solução, ela tem um tipo de engano dentro. Mas a vida comum é a base que nós precisamos para ouvir os ensinamentos de baixo para cima e avançar. Então é um pouco contraditório esse tema, porque a gente vai, por exemplo, o Buda vai explicar: faça o bem, não faça o mal, dirija propriamente. Esse é o ensinamento de baixo para cima. O ensinamento de cima para baixo seria: reconheça a natureza primordial que está além de qualquer coisa a ser feita ou deixada de fazer. Ela não pode ser tirada de você, nem você pode ganhar, você já tem. Aí eu encontro uma outra perspectiva que é assim: faça alguma coisa, deixe de fazer outra e dirija a sua própria mente. Então é um ensinamento que vem dentro de uma perspectiva proativa. Então todos nós dentro do mundo, nós temos uma perspectiva proativa. Nós estamos num lugar andando em direção a outro. A base da nossa circunstância em meio ao mundo é transmigração. Nós estamos sempre em algum lugar já adivinhando um esvoaçar noutra direção. Como o Buda vai trazer esse exemplo, nós somos como pássaros pousados em um galho. Não tem galho que seja o galho último dos pássaros. Eles estão sempre num galho e eles vão esvoaçar para outro galho, pessoal. É isso. E nós também. A gente não tem o galho último. Naturalmente, cada vez que a gente pousa sobre o galho, aquele galho parece que é, enfim, um galho respeitável, confortável, direito. Né? Ou não, né? Mas ele pode parecer um galho suficientemente confortável para a gente passar o resto do tempo. Mas a gente está ali, daqui a pouco nós estamos olhando em outras direções e esvoaçamos. Se a gente olhar para trás, o que a gente tem feito desde sempre é isso. Nós estamos esvoaçando. No tempo que nós estamos vivendo agora, esse comportamento proativo de estar num galho já pronto, com capacidade para voar para outro, é muito valorizado. Então a gente treina isso o tempo todo, como poder produzir esse tipo de transmigração. Então o mundo hoje, ele está já se estruturando, isso caracteriza os tempos de degenerescência. Ele se estrutura não a partir de uma estabilidade, mas a partir de um movimento constante. A gente se prepara para sempre acelerar esse movimento e assim nós começamos a produzir objetos também, coisas, todas elas descartáveis, justamente buscando essa adaptação a esse processo acelerado. Mas isso é algo que trata das questões a partir do nível onde nós estamos, ou seja, de baixo para cima. Então esses ensinamentos, eles são muito comoventes, eu acho muito profundos também, né? Como o Buda consegue gerar um meio e uma linguagem de conectar as pessoas onde elas estão e permitir que elas avancem. Uma perspectiva desses ensinamentos é a descrição da roda da vida, que é algo muito profundo, muito especial, né, que a gente deveria não só ouvir esses ensinamentos, como contemplar a imagem da roda da vida, entender as diferentes partes da própria arte gráfica que está ali. Né? Eu acho um método muito interessante também, né, apresentar um desenho e não um conjunto de explicações filosóficas ou psicológicas. Apresenta um desenho. A partir do desenho a gente começa, no nível que nós estamos, a gente começa a aproveitar aqueles ensinamentos, e os ensinamentos vão mudando com o tempo. Então, por uma época, a gente pode pensar que aqueles ensinamentos são muito introdutórios, porque eles estão falando sobre como que surgem os vários seres no mundo. É como se houvesse um mundo estável. Um mundo estável tem os deuses, os semideuses, os humanos, os animais, os seres famintos, os seres dos infernos. Assim,
faz uma divisão do ser. Tratado de biologia, mais ou menos assim, né? Psicobiologia. Mais adiante a gente começa a olhar essas várias categorias como categorias dos próprios seres humanos, como que os seres humanos estão atuando. Então nós vamos perceber que existem seres humanos que acreditam que a sua vida pode melhorar, que eles vão transmigrar melhor se eles usarem um processo de trazer benefícios convencionais que sejam, né? Que eles sejam capazes de seduzir as pessoas, oferecer coisas boas, que as pessoas tenham uma atração por aquilo. A gente descobre, não, assim realmente, se a gente oferecer coisas atraentes, as pessoas terminam se sentindo beneficiadas, e aí surgem os méritos relativos, que é chamado, não existem os méritos relativos e os absolutos. Então surgem méritos relativos. Méritos relativos é assim, a gente faz coisas boas para as pessoas, de modo geral as pessoas fazem coisas boas para nós. E aí também tem assim, por exemplo, tem uns karmas, né? Se eu fizer ações negativas sobre as pessoas, eu vou colher resultados, provavelmente eu vou colher resultados negativos vindo das pessoas também, ou dos ambientes, ou dos lugares onde eu atuei. Isso é super importante entender, né? Então surge esse tipo de pessoa que é super atraente, né? Muito atraente. Nessas categorias a gente inclui os músicos. Na roda da vida isso está justamente apresentado desse modo. Então uma pessoa tocando citar. Porque quando tem um músico, de modo geral, tudo para e a gente olha. Mesmo que seja música sertanejo, a gente para, aquilo é magnético, a gente olha. Depois tem os semideuses. Os semideuses seriam mais ou menos assim, a segurança dos deuses. Então são mais. Então os semideuses, eles estão associados aos militares. Eles são representados às vezes desse modo, né? Então eles estão ligados a uma imagem onde eles exercem uma função que não é tão importante quanto a dos deuses, mas eles aspirariam ocupar o lugar dos deuses. Vamos supor, numa banda, tem aquele que toca o principal da banda e tem os assessores. Os assessores são bem deuses, assim, eles são assessores, né? Aí eles aspirariam em algum momento eles estarem ali e fazerem aquilo, né? E tem o pessoal do som, e tem o pessoal da portaria, tem o pessoal da segurança. Então os semideuses, eles estão nesse âmbito. Eles não são as pessoas comuns, mas eles também não são os deuses. E como nós estamos no Samsara, existe nos deuses existe o orgulho como base. Nos semideuses existe a inveja como base. Não sei se algum já teve alguma sensação assim. Alguém aqui na plateia já sentiu. Depois tem os seres humanos. Os seres humanos são aqueles que eles não têm nem o orgulho como base, nem a inveja como base. Os seres humanos têm compaixão e amor como base. Mas compaixão e amor relativos. Então eles gostam de uns e não gostam de outros. Eles têm apego e aversão. Eles têm compaixão e amor por uns e por outros. Eles já não têm propriamente isso tudo. Então eles selecionam. Pelos amigos tudo, aos inimigos a lei. Uma coisa mais ou menos assim. Então, os seres humanos, eles acreditam que se eles vão trabalhando, eles vão melhorando as coisas, eles atingem o que eles precisam. Então, eles acreditam nessa transformação, eles têm esse processo proativo, eles vão construindo coisas constantemente. Então, esses são os seres humanos. Então, é natural que a gente tenha muitos projetos, a gente tenha muitas articulações, a gente esteja fazendo coisas, né? Isso é uma característica dos seres humanos. Depois nós temos os animais. Então, os animais,
comparativamente aos seres humanos, eles seriam uma mente menos complexa, no sentido abstrato. Eles respondem intuitivamente, mas eles não têm planos elaborados para a transformação do ambiente, para a transformação das relações, eles não têm isso. Ainda que eles vão fazendo sempre um processo de transformação, sempre envolvidos num processo de transformação, eles não têm isso como a base da operação da mente deles, né? Então eles têm um comportamento mais estável. É natural que eles repitam o comportamento dos pais e da espécie, eles vão reproduzindo aquilo. Então esse pensamento conservador é a base do funcionamento deles. Eles não querem grandes voos aquarianos, assim, obsidianos, né? Eles estão numa coisa mais terra. E eles passam por muitas dificuldades por isso, porque as mentes mais abstratas manobram eles facilmente. Então, por exemplo, as mentes abstratas constroem cercas, botam eles dentro. Mas eles encontrando grama ali, eles vão pastando, tudo bem. Eles não se dão conta que tem um problema maior. Não se dão conta. Aí as pessoas cuidam deles, eles até pacificam. Depois as pessoas botam eles no caminhão e vendem uma batedora. Seres humanos são terríveis. Mas eles não chegam a entender isso. Então se diz que os animais, eles entendem que vão ser abatidos quando o da frente foi abatido. Aí ele acorda, ele se desespera, mas ele não tem mais nada para fazer. Então os animais têm essa limitação, né? Como se eles não alcançassem. Então os seres humanos têm um tipo de ignorância, os animais têm uma ignorância adicional. A ignorância de todos os seres é chamada avidya, porque eles desconhecem a natureza profunda. Mas os animais têm, além de avidya, eles têm moa. Moa é um torpor, é um desinteresse. As pessoas sentadas comendo e assistindo um programa de TV domingo à tarde. Moa. Mais ou menos assim. Na terceira fatia de bolo. Aí a mente está obtusa. Se tiver qualquer coisa um pouco mais profunda, a pessoa tem dificuldade de olhar, de entender. Então, isso é a mente do reino dos animais. Aí tem a mente dos seres famintos. O reino dos seres famintos tem uma conexão com o reino humano. Tem uma conexão próxima, do mesmo modo que os animais, né? Então, na visão tibetana se diz, nós somos capazes de reconhecer os humanos e os animais, mas nós não conseguimos ver os semideuses e os deuses, nem tampouco os seres famintos e os seres dos infernos, a gente não vê. Mas o reino dos animais é muito próximo, nós nos vemos e eles nos veem. Então é interessante isso. Interessante que a gente vê seres que têm outros corpos, outras mentes, funcionam de outro modo, mas a gente vê eles. E eles nos veem. Agora, os seres famintos, eles seriam quase como categorias que a gente vai ter que adivinhar como o funcionamento psicológico deles. Então eles estão próximos a nós. E Patrul Rinpoche, ele traz esse exemplo assim, da pessoa em um sonho, ela termina vendo como que na sua aldeia todos que morreram ali ressurgiram no reino dos seres famintos. Os tibetanos, a questão da morte dos mortos, ela é muito profunda, né? Porque não se atribui um sentido absoluto para a morte. A morte é como se fosse um outro momento da própria vida, uma vida ampla, né? Então as pessoas sempre se perguntam, meus pais, meus avós, onde é que eles estão? Onde é que eles reencarnaram? Onde é que eles ressurgiram? Como é que eles estão? E a minha sogra, onde que ela foi?
Não sei por que vocês riem por isso. Como? Todas elas vão para uma secção especial. Não é verdade. A sogra é mãe. A sogra e as mães todas juntas, sabe lá onde, né? Então tem o reino dos seres famintos. Eu não sei porque eu pensei agora nisso, né? Mas aí tem essa noção. A pessoa vê em um sonho todos os antepassados voltando com a aparência dos seres famintos. Você se deu conta, o patrão Rinpoche se deu conta. A base dos seres humanos, ela tem uma base por baixo, uma conexão muito próxima com a carência. Como se para nós fosse uma experiência natural, nós fazemos esforços e não conseguirmos obter os resultados. A gente faz esforços, avança, né? Então tem essa imagem dos seres famintos, né? Eles andam por desertos escaldantes, assim, por lugares muito difíceis, porque eles imaginam que vão chegar em alguma coisa favorável, em algum momento. Aí quando eles chegam no local que eles imaginavam, aquilo não é como eles pensavam, não tem o que eles buscavam. Mas aí eles estão vivos, eles têm que ver em que direção que eu vou. Aí eles novamente olham adiante e veem coisas que eles imaginariam positivas. Eles se colocam em marcha e vão andando. Aí não encontram resultado. Aí se diz, de vez em quando eles chegam e havia realmente uma árvore ali. A árvore está ali, só que a árvore está seca. Eles tinham visto frutos na árvore. Os frutos estão ali, só que os frutos estão secos e duros. É quando eles colhem aqueles frutos secos e duros de um árduo esforço, quando eles comem aquilo ainda é ácido e um pouco venenoso. Aquilo faz mal para eles. Então é assim, os seres famintos têm essa sensação, eles andam muito mal. Depois tem os seres dos infernos. Os seres dos infernos é como os seres que tiveram muitas e muitas desilusões. Hoje eles têm certeza que o mundo é hostil. Eles não têm nenhuma dúvida. Eles não têm nenhum respeito pelo mundo e pelas pessoas do mundo, como se eles tivessem sido violentados tantas vezes e frustrados tantas vezes. Quando eles olham para as pessoas que teriam uma aparência comum, eles acham que aquelas pessoas também são do mal. Assim, em todas as direções que eles olham, eles têm medos e agressões. Então esse é o comportamento dos seres dos infernos. E nós giramos, todos os seres giram no meio disso. Então se diz assim, esses reinos eles não são fixos. Eles são como que estados mentais que as pessoas passam periodicamente. A gente poderia dizer, bom, eu nunca me transformaria num ser dos infernos. Não vou fazer isso. Mas o fato é que, por exemplo, quando nós sofremos coisas muito graves, pode ser que a reação que brote em nós seja a agressão. Seja considerar que as outras pessoas não merecem viver ou não merecem a estabilidade, etc. E assim nós temos esse comportamento. Isso nos permite entender como que as pessoas consideram que existe uma normalidade dentro do reino dos infernos. A pessoa pode dizer, o mundo inteiro é assim. Isso é a forma da realidade. A pessoa olha desse modo. Aí nós olhamos os seres famintos, eles também podem ver. As pessoas todas dentro do reino dos seres famintos, ela pode dizer, em todos os reinos, na verdade o que as pessoas querem é obter o que elas sentem que precisam e escapar do que elas não gostam. Elas estão sempre fazendo esforços. Quando a pessoa está dentro do reino humano, o reino humano é aquilo que às vezes eu chamo de bloco zero. Bloco zero nós aspiramos paz, estabilidade, harmonia, felicidade. Paz, estabilidade, harmonia, felicidade. Isso é uma visão do bem. O reino humano é assim. Uma das bases centrais do reino humano é a família.
Então, quando nós estamos juntos, as pessoas são um casal, elas se associam porque elas se reforçam, elas se alegram um com o outro. Nós somos capazes de ultrapassar limites próprios e a gente se alegra com proporcionar coisas boas para outra pessoa. A gente entende o outro no mundo do outro, a gente se alegra com o outro. Quando vêm os filhos, isso vai se ampliando. A gente olha para as crianças e se alegra com eles, e trabalha por eles, e eles vão melhorando e nós nos alegramos com isso. Então é uma mente mais ampla. Uma mente mais ampla. É super importante isso. Nós precisamos do quê? Nós precisamos de paz. Aí nossos filhos crescem, a família vai melhorar. Nós precisamos de harmonia. A harmonia permite que a gente vá compondo as diferentes coisas e todos andem bem. A gente precisa de estabilidade. Essa paz, essa harmonia, elas têm que perdurar. Tem que ter uma estabilidade disso. Aí nós andamos. E tudo isso tem que propiciar algum nível de felicidade. Então, quando nós temos um certo nível de felicidade, nós nos mantemos desse modo e nós colhemos os frutos dessas ações. Então, no bloco zero, os seres humanos, eles têm essa visão, basicamente. Mas tem essas perturbações. Nós somos seres humanos, mas nós estamos perturbados por carência. Nós estamos perturbados por termos sido violentados e machucados. Então nossa mente está funcionando de outro jeito. Aí pode ser que a gente não queira estabilidade, nem harmonia, nem felicidade. A gente considera isso tudo um engano. Pode acontecer. A gente vai encontrando essas flutuações. Por outro lado, pode ser que os seres humanos eles encontrem soluções extraordinárias, que seriam ligadas ao reino dos seres, dos semideuses, né? Por exemplo, eles acreditam que a autoridade, a regra coercitiva e o poder seriam realmente um meio de propiciar alguma coisa mais elevada. Ou nós podemos ainda imaginar que a sedução, o magnetismo, coisa atraente, pode nos levar realmente a um tipo de sociedade melhor. Então surgem essas variantes. Mas, essencialmente, nós também podemos ver essas múltiplas variantes dentro de uma perspectiva mais sutil. Nós dizemos, todos os seres operam dentro de bolhas de realidade. Essas bolhas de realidade, eles são ambientes que eles olham como se fosse o mundo inteiro. Aí nós entendemos o que é a vidya. A vidya é assim, o ser, a pessoa dentro do seu mundo, ela pode julgar tudo que ela vê com olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, a partir das perspectivas do seu próprio mundo. Então esse seu próprio mundo termina alcançando as galáxias do Big Bang, alcança tudo. Que é o que acontece com os cientistas, né? Então isso é a bolha de realidade. Nós estamos imersos dentro de uma bolha. Mesmo os cientistas, eles estão imersos dentro de uma bolha. A coisa mais evidente disso é o fato de que as visões científicas sobre a realidade, sobre o cosmos, sobre o universo, elas mudam com o tempo. Então se hoje eu tenho uma visão associada ao Big Bang, como é que eu me enganei imaginando que o universo era estável e a Terra estava no centro disso? Vocês pensam? Eles consideravam isso respeitável. Não só respeitável, como matavam as pessoas que pensavam diferente. Pense. Então, como é que a gente é capaz de se enganar a ponto de exercer tal domínio sobre os outros e impor isso sobre os outros? Nós podemos nos enganar. Então, vamos incluir aí os teólogos, as pessoas todas, os filósofos, psicólogos e cientistas dentro dessa categoria que pode se enganar. Nós podemos ter visões. Sim, aquela visão é sofisticada, mas ela é limitada. Então eles são bolhas. Então todos os seres operam dentro de bolhas de realidade. Eles olham para as realidades dentro disso. Aí nós entendemos essa situação. Os seres estão dentro dos infernos, eles são bolhas de realidade. Eles não são aquilo.
Eles estão ali, sob aquele domínio daquele tipo de visão. Aí nós podemos entender como que as pessoas também se associam como nações ou grupos de nações dentro de visões ideológicas e forçam os outros naquilo, eles matam os outros dentro de visões ideológicas. Quando aquelas visões se rompem, aquilo tudo se fragmenta, eles olham de uma forma estupefata o que eles fizeram, eles ficam surpresos do que coletivamente eles foram capazes de fazer. Então essa é a realidade que nós estamos vivendo. Isso é a roda da vida. Estamos vivendo isso. Nós vivemos essas bolhas de realidade. Mas é muito importante entender que as pessoas imersas na bolha, elas não são o que elas pensam que são. Quando elas se descrevem dentro das bolhas, talvez elas tenham uniformes, elas têm etiquetas que caracterizam a função delas dentro daquilo, mas elas não são aquilo. Elas estão daquele jeito. Do mesmo modo, nós, dentro do bloco zero, dentro do reino humano do bem, buscando estabilidade, buscando harmonia, buscando equilíbrio, nós também temos etiquetas funcionais. Nós nos confundimos com as funções que nós exercemos, com as visões de mundo que surgem. Hoje, dentro das nossas visões de mundo, nós estamos dentro de bolhas que não são sustentáveis. Por isso que a expressão sustentabilidade surge hoje. É muito comovente isso, né? É muito bonito ver, por exemplo, na própria tradição taoísta, que é muito próxima à tradição budista, a tradição taoísta, eles dizendo, quando a gente fala de paz, é porque não há paz. Quando a gente fala de harmonia, é porque não há harmonia. Quando a gente fala de justiça, quando surge a palavra justiça, é porque a justiça terminou. Aí a gente vai aplicar, quando surge a palavra sustentabilidade, é porque a sustentabilidade está ameaçada. Quando surge a expressão preservação ambiental, preservação das múltiplas culturas, é porque tudo isso está ameaçado. Então nós estamos vivendo o tempo da sustentabilidade. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma bolha que não é sustentável. Talvez tenha sido a maior ameaça do bloco zero ou dos seres humanos. Nós estamos vivendo dentro de uma bolha que nós buscamos harmonia, estabilidade, felicidade, segurança, paz. Mas essa bolha, ela não é sustentável. Então nós estamos vendo isso em várias direções. E quem vive dentro dessa bolha está com problemas em várias direções. Nós temos problemas na área de educação, nós temos problemas em quase todas as áreas hoje. Nós temos uma medicamentalização inacreditável. Hoje as crianças na escola estão sendo medicadas. Quem está com a etiqueta se confundindo com a sua função também está mal. Aí surge uma medicina que nos ajuda simplesmente a nós podermos continuar ocupando os cargos descritos nas etiquetas. Que nós não estamos cabendo dentro daquilo, a gente não está aguentando aquilo. Então a gente adoece, aí usa uma medicina para poder continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Aí as crianças tomam remédios para continuar na escola onde eles não estão aguentando. Eles estão na escola que eles não estão aguentando para treinar, serem pessoas comandadas pelas suas etiquetas. Eles também não vão aguentar. O ambiente inteiro não aguenta o nosso movimento, que está visível. E nós não sabemos como sair. Por quê? Porque nós estamos dentro de bolhas de realidade para as quais não tem saída. Isso significa bolha. Bolha é assim, eu não consigo ver além da bolha. Não que não haja saídas, mas nós não conseguimos ver. Então são épocas muito interessantes onde, se nós olhamos outras culturas, nós podemos ver como eram as outras bolhas. E a gente pode ver outras bolhas que têm um aspecto de sustentabilidade. Isso nos ajuda a entender como que nós estamos efetivamente não dentro de uma realidade, mas dentro de uma bolha.
Então é super importante a gente poder ampliar a nossa visão, ultrapassar os limites da nossa imaginação, os limites dos nossos olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Porque os nossos órgãos sensoriais ficam dominados pela aparência da bolha e nós olhamos tudo e significamos dentro daquela perspectiva. Assim a gente não consegue ir adiante. É como nós, visitando um outro país, uma outra cultura, a gente dissesse, olha, eles usam tais coisas, eles não usam tais outras coisas. Como se aquilo fosse a explicação de tudo. Uma explicação autocentrada na nossa perspectiva. A gente não consegue ver o outro no mundo dele. Então, aí surge numa perspectiva mais profunda ainda, quando nós olhamos a roda da vida desse modo, pode ser que os Budas sorriam também, sabe? Por quê? Porque olhando os seres desse modo, os Budas reconhecem um aspecto sutil e interessante, que não é assim, as bolhas são um problema. Não, o Buda descobre que há um nível de luminosidade interna da nossa mente que faz as bolhas surgirem. Que é um milagre o fato de que a gente está dentro de uma bolha achando que está tudo normal. Isso é um milagre. O fato da gente olhar para aquilo e achar que aquilo está bem. Então tem uma mente nossa que sustenta as aparências tal como elas surgem. Aí os Budas olham isso. E os Budas veem que essas múltiplas realidades, elas são construções. Então, como existe uma diversidade de construções, a gente imediatamente entende que a nossa característica básica não é estar fixado numa construção, mas a nossa característica básica sutil é poder fazer construções. Então nós fazemos construções e sustentamos essas construções como realidades. Então nós temos essa capacidade. Aí o Buda vai sorrir por quê? Porque não existe a prisão de fato. As bolhas são a nossa prisão. Onde nós vamos, nós transportamos elas junto. Mas elas vivem por um tempo. Porque nós todos temos a capacidade de criar essas realidades. Depois nós criamos outras realidades, e criamos outras realidades, e outras realidades. A nossa característica básica não é a fixação numa realidade, ou numa bolha, mas a nossa capacidade de criar outras bolhas e outras realidades e outras visões de nós mesmos. Então isso é muito interessante, isso é chamado a luminosidade da nossa mente. Um exemplo direto dessa luminosidade é o fato de que a gente dorme e sonha. Quando a gente sonha, nós sonhamos em ambientes diferentes dos ambientes onde nós estamos no estado acordado. A gente é capaz de encontrar outras pessoas. A gente não sente falta. Por exemplo, agora eu estou dentro desse sonho, não trouxe o carro, como é que eu vou fazer? A gente não tem problema nenhum. Eu acho que ninguém tem problema de tráfego em meio ao sonho. Ninguém sonha, estou dentro de um carro, no meio do tráfego, eu quero chegar em tal lugar. No sonho de pensar, eu quero chegar em tal lugar, já está lá. Aquilo que é uma coisa, teletransporte. Então, é muito interessante, né? E a gente não sente falta. A gente pode estar com outras pessoas, não fica pensando, minha mulher está onde? A gente está alegremente em outras circunstâncias, assim, né? Não sente falta de nada, assim. E meus filhos, não vieram para o meu sonho agora. A gente está simplesmente fluindo no meio das coisas. Então nós construímos outras bolhas de realidade, sustentamos as bolhas e vivemos ali dentro. Ou seja, a nossa capacidade luminosa, ela segue. Durante o cotidiano, acordados, nós temos uma capacidade luminosa, sustentamos realidade. No sonho, nós sustentamos outra realidade. Os tibetanos, eles descrevem 6 estados, que são estados onde a gente sustenta a realidade. Um outro é meditação, né? Iluminado ou quase.
pessoa descobre que surgem estados internos, assim, que podem também serem semelhantes a sonhos. A pessoa se distrai, ela tem pensamentos, ela pode ter visões. Aquilo pode não ser meditação, mas quando a pessoa começa a meditar, começam a acontecer coisas. Todas as coisas que acontecem dentro da meditação são uma perturbação da própria meditação, mas elas estão ali, então dentro da meditação nós temos isso. Esse é um ponto super interessante. Uma vez eu vi um diálogo com o Tokuda-san, que foi meu mestre Zen. Então, um aluno dele disse, hoje ele é um mestre também, é o Gensho. Então ele foi lá no Sebes, o Tokuda estava lá. Aí o Petrúcio perguntou para ele, Tokuda, é assim, ainda que eu siga praticando a meditação, minha mente sempre oscila, uma mente que não para dentro da meditação dela. Como é que eu faço? Não sei se algum de vocês já teve esse problema. Aí o Tokuda disse, eu já desisti. Eu achei aquela resposta, gostei de entender aquela resposta. Então, esse é um ponto interessante, assim, né? Ponto interessante. Então, olha, uma das características da mente é esse aspecto luminoso, né? Que constrói a realidade, né? Então, na meditação isso está presente também. Então, esse é o terceiro bardo. O bardo do estado acordado, o bardo do sonho, o bardo da meditação. São 6 estados. Aí tem o estado que é assim, nós estamos nos aproximando da morte. Nos aproximando da morte. Eu acho que esse é um estado de realidade, assim, porque afinal está todo mundo se aproximando da morte. Nós vamos simplificar, né? Mas tem uma certa hora que esse estado de proximidade da morte, ele é caracterizado pela ausência do futuro. Eu acho interessante. Eu diria que isso também caracteriza a velhice. Eu vi uma definição interessante de velhice, que essa eu guardei. Velho é todo aquele que tem 20 anos mais que a gente. Achei essa final. Resolve. No meu caso, o velho que está pelos 80, 80 e alguma coisa. Assim, aí eu acho que está velho mesmo. Mas aí tem uma definição operativa que eu encontrei de velhice, né? Velhice é quando a gente não tem futuro. Eu vou explicar nesse caso. De modo geral, quando nós estamos pousados num galho, a gente está sempre tentando transmigrar para outro galho, né? Então o outro galho é o futuro. A gente está sempre imaginando, bom, agora no futuro, quando eu tiver dinheiro, quando eu ganhar na loteria, ou eu tiver isso e aquilo, então eu vou para tal lugar. Se eu pudesse, eu ia para tal lugar. O pessoal lá do sul, se eu puder, eu vou morar em Pernambuco. Os pernambucanos, se eu puder, eu vou para o sul. Os brasileiros, se eu puder, eu vou para a Alemanha. Se eu puder, eu vou para o Brasil. Assim, até recentemente está todo mundo, se eu puder, eu vou para Paris. Agora não estou um pouco. Mais ou menos. Se eu puder, eu vou para Minas. Não sei, é uma boa ideia. Eu ando bem, vou para o Espírito Santo. Não sei, é uma boa ideia. Então, as coisas vão mudando. Mas o fato é que a gente sempre tem uma visão de futuro. Essa visão de futuro, ela não está no futuro, ela está no presente. E ela acalenta o nosso presente. Para a gente suportar o presente, a gente agrega uma visão de futuro que dá uma aquecidinha no presente, vocês entendem? Agora, é muito interessante o fato que esse futuro, de modo geral, ele se transfere para o passado sem nunca ter vivido o presente real. Sem nunca ter acontecido. Isso é um mistério, né? Mistério. Como é que o futuro, sem ter sido futuro, virou passado e aquilo, terminou.
Mas a velhice corresponde a esse período onde a pessoa ela não agrega ao seu presente um futuro. Então o futuro cada vez e some. É interessante, aí a pessoa vive aquele dia, vive o outro dia, vive o outro dia, mas não está pensando, eu vou depois para tal lugar. Não está pensando. Então isso caracteriza o quarto bardo, o bardo da proximidade da morte. Quem está se aproximando da morte não tem o domínio de imaginar que agora isso ou agora aquilo. A pessoa está sem domínio. Vocês vão olhando assim, não consegue renovar a carteira de motorista. Os filhos dizem, é melhor eu guardar o seu cartão do banco. E a chave pode deixar que eu guardo. Aí aquilo começa a ficar meio assim. Fica difícil. Chega no aeroporto, oferecem cadeira de rodas. Situação difícil. Então isso significa o quarto estado. Então o nosso imaginário, a bolha que nós estamos operando é diferente. Aí vem o quinto, que é a morte mesmo. Morte. Depois da morte vem pós-morte. Trombetas. Nós chegamos a um lugar glorioso assim. Todos os nossos inimigos esperando. Acho que deu um problema aqui. Eu cheguei no lugar errado. Uma longa viagem, mas estou no lugar errado. Então por isso que super importante no bardo da vida a gente liquidar os inimigos. Quer dizer, liquidar no sentido assim, a gente não tem inimigos, né? Eliminar a inimizade, seria isso, né? Ou eliminar os inimigos não dá certo, né? Tem que eliminar a inimizade. Resolver. E assim a gente melhora esse bardo. Depois tem o bardo do renascer. O bardo do renascer é quando a pessoa foi demitida e está procurando emprego. Folheando as páginas, procurando na internet. É emprego para alguém sem dinheiro. Entra. Aí aparece. Cine. Procure para o Serviço Nacional de Emprego. A gente chega lá, o que você quer? Eu queria vender minha vida aqui, eu preciso de dinheiro. Ah não, aqui está cheio de gente vendendo a vida aqui, não adianta. Mas tudo que eu tenho é isso, eu só tenho a minha vida, como é que eu faço? É isso. Não tem como vender a vida aqui. Então é interessante, né? A gente pega a vida de volta para casa, né? Com a vida. E o que eu faço com essa vida? Então esse é o ponto, quem está buscando renascer, né? A pessoa tem a vida, tem capacidade de se mover, mas não, ninguém quer. Problema. Então é interessante. Aí tem uma certa hora que a gente aí fica super feliz, né? Agora a gente tem uma etiqueta, nasceu, nascido, vivo, trabalhando em algum lugar. Aí nós estamos no bardo da vida. O bardo da vida assim, se queixa, tem leve, tem que se deslocar, tem uma complicação. O bardo da vida, insatisfatório. Nós vivemos sempre transmigrando, buscando uma outra coisa, a gente vai girando. Então isso é mais ou menos o que acontece no bloco zero, seres humanos operando. Nós estamos dentro disso, né? Aí o Buda está olhando isso, ele podia olhar isso como uma massa de sofrimento, mas agora ele está olhando num nível mais elevado. Diz que incrível, os seres têm tal capacidade de surgir em diferentes lugares. Qualquer lugar que eles surgem, eles têm uma criatividade, eles constroem bolhas específicas e realidades específicas. O que os seres são de fato não é o que eles pensam que são. Os seres são essa natureza livre do que eles aparentam ser e essa natureza luminosa capaz de construir outras realidades. Isso é o que eles são. Isso eles transportam para qualquer lugar. Se eles estão no sonho, à noite eles têm isso.
Se eles estão na vida, eles têm isso. Se eles estão na meditação, eles estão lá, fazendo a mesma coisa. Se eles estão se aproximando da morte, ou pós-morte, ou no renascer, eles estão fazendo isso o tempo todo. Isso é a constância da mente deles, é o que eles têm. É isso que funciona. Aí os Budas olham isso e sorriem. Por quê? Porque os seres estão presos, mas a prisão não tem como contê-los. A mente deles atravessa as grades das prisões. Então hoje nós estamos vivendo situações difíceis em vários lugares, construídas pelas nossas próprias bolhas. Elas não são nem reais. Hoje tem uma pressão sobre o ambiente. Essa pressão sobre o ambiente ela está ligada aos nossos hábitos alimentares, ligada à nossa forma de viver. Se a gente mudar a forma de viver, essa pressão se reduz. Mas nós vamos seguindo dentro disso e vamos adoecendo pelos hábitos e vamos destruindo o ambiente pelos hábitos. Num certo momento a gente muda. Porque a nossa capacidade é a capacidade de flexibilização, de construir outras realidades. A gente vai indo, constrói outras realidades. E assim nós vamos. Então, dentro do bloco zero, nós aspiramos estabilidade, harmonia, paz, felicidade, equilíbrio, continuidade, amor, satisfação, etc. Nós aspiramos isso. Mas nós estamos com um probleminha. Nós operamos dentro de bolhas. As bolhas têm prazo de validade. Como elas são visões limitadas, justamente aquilo que nós vamos chamar de estabilidade, de paz, etc., são um tipo de rigidez que engessa tudo. E aí nós temos dificuldade de fazer as transições necessárias para equilibrar esse movimento. É como quem caminha. Quando a gente caminha, não tem um momento que seja de equilíbrio de fato. O equilíbrio é dinâmico. Se ficar engessado, cai. Nós precisamos desse equilíbrio. Como nós estamos fixados, a gente fica preso ao movimento. E aí nós vamos tombar. Antes de tombar, a gente rompe a fixação e se equilibra de novo. É simples. Agora é saber como que nós vamos fazer isso, né? Mas existe essa inteligência coletiva. Então quando os Budas olham para nós, eles veem que a gente tem essa capacidade. Então essas duas características são essenciais, vamos chamar isso de compaixão. Em primeiro lugar, a gente vê a dificuldade dos seres humanos e o sofrimento associado a essas dificuldades. Em segundo lugar, a gente vê a capacidade dos seres humanos de ultrapassar essas dificuldades. Eles têm isso. Então a visão de compaixão não é uma visão de pena, de dor, é uma visão positiva. Os seres humanos têm dificuldades, mas eles têm capacidade de fazer a transformação. Então nós estamos nesse ponto, né? E nós olhamos isso. Vocês veem, à noite quando nós estamos dormindo, não sei se alguém já teve problemas no meio do sonho com problemas. É natural, a pessoa pode ter um pesadelo, né? A pessoa está sempre resolvendo coisas. Então é isso, nós estamos sempre resolvendo coisas. Até quando a gente dorme. Parece problema. E a gente vai resolvendo, a gente vai flexibilizando, arrumando, criando outras visões e vai andando. Na nossa mente ela é luminosa. Nós estamos dentro de realidades que são bolhas. E a luminosidade da nossa mente constrói soluções, constrói rumo. Independente das aparências. Nós temos essa capacidade. Então, no tempo do Buda, as aparências eram de um tipo. Hoje, as aparências são de outro tipo. Uma imagem antiga assim, do budismo é a imagem das aldeias e dos mosteiros, né? Então, havia, se diz no Tibete, a aldeia, uma região onde a agricultura e a pecuária sejam mais fáceis. Nas regiões onde não dá para plantar direito
não dá para ter o gado, não dá para ter os animais melhor. São regiões assim, inóspitas, pedras, regiões íngremes. Ali se constroem os mosteiros. Tem um diálogo entre a aldeia e o mosteiro. Então, os mosteiros cuidam das aldeias, as aldeias cuidam dos mosteiros. Os mosteiros ficam, as pessoas ficam olhando de uma forma ampla, desvinculadas do cotidiano, da aldeia, da sustentação, da harmonia, da estabilidade, da felicidade. Eles estão olhando, a função deles é olhar de forma ampla as coisas. Já a aldeia, ela produz as coisas que são necessárias para o próprio funcionamento do mosteiro, né? Esse local. Então, a visão ampla, ela dialoga com a aldeia. Hoje, a aldeia está machucada, ela está ferida. Então, hoje, os próprios praticantes são as pessoas da aldeia. Então, o mosteiro, ele enfraqueceu porque a aldeia, já há um bom tempo, ela já não está bem. E nós estamos quase como numa assembleia, né? O que fazer? É a questão do que fazer com a aldeia. A aldeia está ferida de morte. Ela rompeu o equilíbrio com a natureza. As pessoas romperam o equilíbrio entre si. Aí o Buda, ele vai explicar isso. Uma vez que a nossa mente é livre, nós podemos refazer essas relações em todas as direções. Então, por exemplo, todos os seres aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. Então tem uma linguagem geral, que é uma linguagem da base. Chenrezig, olhando para os seres humanos imersos em seu mundo, ele não diz, observe, você tem a natureza divina, ou a natureza de Buda. Ele diz, você aspira à felicidade, você aspira a se livrar do sofrimento. Ele vai dizer isso. Isso não é o mais elevado, mas é o mais elevado que as pessoas podem entender, dentro do nível básico. Elas não são capazes de entender a natureza de Buda diretamente. Nas aldeias, nos mosteiros eles entendem, mas na aldeia não. Então a linguagem na aldeia é a linguagem de baixo. Ou seja, todos os seres aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. Essa é uma boa imagem de Chenrezig. Então favoreça isso. Estabeleça as relações com os seres desse modo. Estabeleça as relações consigo mesmo. A gente pode perceber, nós aspiramos à felicidade, nós aspiramos a nos livrar do sofrimento. Se a gente fizer essa compreensão, a gente deveria evitar as ações que vão produzir problemas para essa direção do nosso próprio movimento. Nós deveríamos evitar isso. Ou seja, em lugar de causar problemas para nós e causar problemas para os outros, a gente deveria entender, todos os seres aspiram isso. Então vamos favorecer, fazer ações positivas para nós mesmos. Aí, com relação às outras pessoas, nós estabelecemos relações com eles de tal modo que a gente reforce o que é positivo para ele e evite o que é negativo. Com relação às autoridades, a mesma coisa. E naturalmente também com relação ao ambiente todo ao nosso redor, ao qual nós pertencemos também. Somos parte disso, né? Então a gente deve olhar os animais, olhar as plantas, olhar os rios, as montanhas, olhar com esse olhar. Esse olhar muda a bolha onde nós estamos vivendo. Nossa capacidade intrínseca é essa. Nós temos a capacidade de olhar diferente, de construir outras relações. Então, nós construímos relações agora baseadas nisso. Todos os seres aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. Então vamos ajudar os seres a encontrarem as soluções nessa direção. Assim as relações começam a melhorar. A gente pode, por exemplo, olhar a nossa
nossa situação pessoal e ver as pessoas com quem a gente se relaciona. Olhando para eles, a gente pode usar Metabhavana, que é a meditação que o próprio Buda ensinou, uma das meditações que o próprio Buda ensinou. Então ele diz que a gente olha para as pessoas e diz que essa pessoa seja feliz. Às vezes a gente precisa olhar muitas vezes até que aquilo possa fazer sentido. Mesmo os nossos filhos, né? A gente olha para eles assim. Isso é um pensamento novo. Você experimente ver os filhos de vocês na frente, imaginá-los na frente e dizer que ele seja feliz. A gente não está querendo isso, a gente está querendo que ele seja vitorioso, que ele seja mais alto do que o colega dele, que seja mais esperto, mais forte. A gente tem uma visão ou dos deuses, ou dos semideuses, ou dos seres famintos, ou dos infernos. É assim. A gente tem essas visões. Mas é difícil dizer simplesmente que aquela pessoa seja feliz, que ela encontre as verdadeiras causas da felicidade, que ela supere o sofrimento, encontre as verdadeiras, que ela supere as verdadeiras causas do sofrimento. Por isso é Metabhavana. Quando nós começamos a olhar para as outras pessoas desse modo, nós estamos criando uma terra pura. Se a gente quiser, a gente está criando uma bolha de terra pura. Nós estamos criando uma realidade de mundo de terra pura. Porque nós estamos nos olhando desse modo. Se a gente se olhar uns aos outros na perspectiva de remover o outro, matar o outro, e torturar o outro, prender, isso é a perspectiva do reino dos infernos. Nós estamos construindo os infernos. A nossa mente luminosa constrói as múltiplas bolhas como quiser. Aí o Buda explica isso. Nós podemos construir as terras puras através de Metabhavana, olhando em todas as direções desse mundo. Com isso, aí vem o ensinamento, por exemplo, de Maitreya, né, que está associado também ao Buda da medicina. Então se diz que quando os tempos de degenerescência efetivamente se estabelecem, as pessoas começam a ter uma aparência muito feia. Aí aparece Maitreya, lindão. Aparece Maitreya, as pessoas dizem, como é que você tem essa cara tão bonita assim? Aí ele explica, pratique Metabhavana. As pessoas começam a praticar Metabhavana, elas começam a melhorar de saúde, a vida delas começa a se ampliar. Por quê? Porque nós, com sentimentos negativos, olhando para os outros de forma negativa, nós estamos todos agulhados e nos sentindo mal. Na medida em que a gente começa a olhar para os outros de uma forma mais ampla, a nossa saúde melhora e nós ficamos menos tensos, com uma cara melhor. Assim. Em algumas regiões que eu observei, assim, as crianças super bonitas, os adultos com uma cara mais ou menos, assim, mais ou menos. As crianças super lindas. Eu fico pensando, como é que a cultura é capaz de transformar a criança assim num adulto meio torto? Você pode ter certeza, tira, por exemplo, os sentimentos negativos e as aflições, aqueles adultos voltam a ter uma cara melhor. Então, nós temos essa capacidade, né? Na perspectiva mais ampla, isso já é um exercício da compreensão da natureza de Buda. A natureza de Buda é isso, é aquilo que constrói as realidades. Não só constrói as realidades, como tem a capacidade de ver que as realidades foram construídas. Isso é chamado de sabedoria primordial. A gente perdeu essa sabedoria primordial. A gente escapou, assim, ela está disponível para nós. Nós construímos as realidades, mas é como se a gente não fosse capaz de ver que aquilo está construído. A gente constrói aquilo e fica preso. É como alguém que vai a um jogo de futebol e tem raiva. Raiva do outro. Isso é muito curioso, porque aquilo tudo aquilo é um teatro. Vocês vão no teatro e tem raiva dos personagens. Aquilo não dá certo, aquilo é um engano, entende? Mas nós estamos dentro de bolhas, tomando isso super a sério. Então, na sabedoria primordial, é assim,
o diretor de cena vai lá e pinta um, arruma outro, vai todo mundo pra cena e vai lá. E ele sabe que aquilo é construído, entende? Terminou o espetáculo, ele vai lá e diz, você podia ter levantado mais o braço aqui, podia ter feito uma cara mais assim. Você poderia... Por quê? Porque é um teatro. Nós estamos representando papéis, nós temos etiquetas, nós somos isso ou aquilo. Mas na verdade, nós não somos isso ou aquilo, nós temos a capacidade de ser isso ou aquilo. E nós temos a capacidade de ser outras coisas. Então a gente está num tempo de construir essa aldeia pacífica. Essa aldeia pacífica se constrói através de Metabávana. Entendendo que todos os seres aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. Nós estabelecemos relações positivas com eles. Estabelecer relação positiva com eles é dizer que ele seja feliz, que ele encontre as verdadeiras causas da felicidade, que ele supere o sofrimento, as verdadeiras causas do sofrimento, em todas as direções. A gente entende que o mundo ele vai adotando diferentes visões. Nós tivemos muitas eras diferentes, os seres eram muito diferentes em cada era. Agora nós estamos vivendo essa era. Ela também vai passar. Mas a característica básica de todos os seres sempre foi isso, né? Capacidade de construir realidades, capacidade luminosa de sustentar isso, além da vida e além da morte. Então, eu queria falar sobre isso para vocês. E embora, acho que está na hora. Eu acho que vocês talvez tenham alguma outra pergunta, se alguém quiser protestar alguma coisa. Eu queria fazer um protesto. O Grêmio esteve aqui e não foi bem recebido. Horrível isso. Quem quiser fazer pergunta, se quiser falar aqui para todo mundo ouvir, tá bom? Carmentinho, onde ele está? Carmentinho sempre faz uma pergunta salvadora. Por favor. Fala o nome, idade, profissão. Só o nome. Só o nome, tá bom. Por causa dos mais velhos. Só para, se eu entendi, aquela bolha de realidade seria um paralelo com a normose do P.R. Weil? Obrigado. Ah, sim, meu nome é Eduardo. Então, o P.R. Weil fez essa contribuição, assim, né? Ele descreveu o que chama de normose. Isso corresponderia ao bloco zero. É quando nós estamos dentro da bolha, a gente acredita que aquilo é o mundo, né? Então a gente tenta se ajustar àquilo e se mantém ali dentro, aquilo parece a realidade toda. Assim, então isso é normose. É uma normalidade patológica. Nós estamos vivendo a nossa doença principal. A doença ambiental, eu diria que não é a raiva, nem a agressão ambiental, é a normose ambiental. Ou seja, a gente vai seguindo do nosso próprio modo e nós vamos destruindo tudo. Mas nós não temos vontade de destruir nada. Nós simplesmente vamos andando. É uma normose patológica, né? É uma normalidade patológica. Nossa normalidade ela é agressiva. Ela é destruidora. Vai destruindo a natureza, vai destruindo as montanhas, os rios, os mares, os seres todos, as outras culturas humanas, a gente vai destruindo tudo. Mas a gente não tem uma aparência agressiva. Então, nós temos uma cara muito boa. Assim. Nós vamos indo e vamos destruir. Como é que a gente faz para sair das bolhas? As bolhas, né? Pois é, essa é uma pergunta que eu teria. E tem esse ponto, né? A gente pode não saber sair da bolha. Mas a bolha, ela mesma não tem como
durar muito, sabe? Então a gente está dentro da bolha, a bolha de tanto em tanto, por exemplo, a gente está na bolha, mas a gente adoece com a doença funcional. Faz parte do processo a gente não dizer que aquilo é um problema da bolha, a gente dizer que é um problema da pessoa. Mas aí tu começa a ver epidemias de variados tipos de coisas. São epidemias comportamentais, ligadas à estrutura, né? Estrutura das coisas. Então a destruição ambiental é uma forma dessa. É quando nós começamos a olhar esses vários fatos acontecendo, a gente se dá conta que são bolhas. A gente vai se dando conta disso, a gente não precisa viver isso. E a gente olhar outras culturas, outras pessoas, outras formas de viver, a gente vê que as pessoas não precisam viver aquilo. Assim, é interessante, a gente vê que está preso dentro de uma bolha. Um dos exemplos de bolha é a gente adoecer, ter uma restrição alimentar que a gente não consegue cumprir. Vou ter uma série de recomendações que afetam o meio, o modo pelo qual nós usamos nosso tempo, a nossa vida. A gente vê que está dentro de uma bolha, que a gente não consegue fazer aquilo. Como aqui, justamente o fato de que a gente não consegue mudar o jeito pelo qual nós seguimos no cotidiano, a própria doença aparece e se sustenta. Né? A gente vê que está preso dentro de uma bolha, que essa bolha não é tão fácil assim. Entre as coisas paradoxais também estão os amigos, né? Ou ex-amigos, irmãos, ex-irmãos, parentes, ex-parentes, mães, ex-mães, ex-pais. Às vezes acontece isso, né? As pessoas brigam, tem problema. Eu acho isso muito interessante, muito comovente. Uma das coisas que mais, assim, eu acho comovente é o fato de que os amigos de hoje, amanhã podem ser inimigos. As pessoas que hoje elas são assim, muito, muito próximas afetivamente, elas causam grande devastação para as nossas emoções, para o nosso funcionamento num tempo posterior. Não sei se isso acontece por aqui também. Eu acho isso muito comovente. Então, isso começa a acontecer assim, por exemplo, agora nós estamos nos aproximando do Natal, né? De modo geral, quando o Natal assim, está dentro da família nuclear, papai, mamãe e as crianças, aquilo vai indo bem. Né? Mas quando aquilo, por exemplo, começa a oscilar, essa reunião começa a ficar um pouco tensa, né? Porque é o momento que a gente vai encontrar pessoas que a gente não está encontrando muito e tem alguns problemas. Aí é natural as pessoas querem fugir do Natal, fugir do Ano Novo. Quanto mais velho, mais coisas ficaram para trás, mais gente estranha a gente vai ter que se encontrar. Aquilo é meio complicado. Assim. Então é curioso, né? Essas datas, por exemplo, Natal, Ano Novo, aniversários, elas começam a ficar áreas tensas, que a gente vai encontrar pessoas que a gente não... Então a gente começa a entender como que as bolhas do passado começam a afetar o nosso funcionamento. E nós vemos que são bolhas que a gente viveu, a gente não é mais aquilo. Então quando a gente volta para a cidade de Natal para visitar a mãe ou a avó, ela vai nos chamar Carlinhos, Rosinha, a gente não é mais aquilo. Eu sou o desembargador, o senhor Carlos dos Santos, alguma coisa super importante assim, né? A pessoa é aquilo. Mas para a vovó, Carlinhos, como você está gordo? Assim, é provavelmente sempre sentado, né? Fazer o quê? E a pessoa, ela não é aquilo. Ela chega lá e encontra os ex-colegas de turma, que continuaram dentro da vida deles. Aquilo é estranho também. Então nós vemos que eram bolhas de realidade. Né? Essas bolhas vão sumindo, né? Vão sumindo, os lugares vão mudando. É muito comovente. Né? Mas também tem um preço a pagar, por exemplo, o Giordano Bruno, o Galileu Galilei. O fato de você aqui, às vezes não paga muito alto o preço, não você sai desse paradigma dessa bolha e se situar no mundo. Tem um preço a pagar. Tem uns mais hábeis, outros menos hábeis, assim, de transitar no meio disso. Às vezes a pessoa paga um preço alto, né? Disso, né?
É isso. Eu acho que é melhor também não impor outras bolhas. Né? Às vezes surge essa tensão, tem uma bolha, tu vê além daquela bolha, mas se tu quiser produzir uma outra bolha, a pessoa fica super mal. Né? Então essa capacidade, por exemplo, tem tempos melhores onde as visões mais elevadas elas podem se transformar em visões coletivas. Em outros tempos que tem que guardar as visões mais elevadas, elas não são um tempo propício, é um tempo de radicalismo, de fixação. Mas os tempos de fixação, eles também são sucedidos por tempos mais liberais. Os tempos mais liberais são sucedidos por tempos de fixação. Por exemplo, como nós estamos vivendo hoje, a própria organização social brasileira, ela está, eu acho assim, muito afetada, né? Muito dura. Quando ela é duramente afetada, surge um pensamento de organização coercitiva. Né? Então pode surgir isso. É como, por exemplo, agora na Europa começa a surgir uma organização coercitiva. A gente sempre vai chamar organização coercitiva, que a gente chama de direita. As pessoas começam a se juntar, dizendo, não, nós não queremos os estrangeiros, nós somos franceses, nós somos alemães, somos isso, a gente não quer isso. Nós aqui dentro a gente sabe viver, a gente não quer essas pessoas aqui. Aí começa a acontecer isso. Né? Naturalmente, quem defende essas ideias começa a ser respaldado. Então todo tempo tem alguma coisa assim. Tem uma organização coercitiva no horizonte. Então se os tempos liberais eles não conseguem dar conta das coisas, então a gente vai aspirando a alguma coisa desse tipo. Isso é um processo de construção de bolhas, né? Essas bolhas não resolvem. Mas a gente vai vivendo isso. Inevitavelmente, né? São as bolhas das aldeias, os problemas das aldeias. Lá no templo, as pessoas estão vendo aquele passar, aquele sobe e desce, sobe e desce. Tem uma imagem tibetana que é assim, quando a aldeia se desorganiza muito, muito, a gente sobe mais um pouco na montanha. Ou seja, quando a chama da aldeia sobe, a gente sobe mais um pouco. Ou seja, desde um lugar mais inóspito, a gente pode viver o processo cíclico da organização e desorganização das aldeias, que é o processo de samsara, da confusão de quem opera dentro de bolhas sem conseguir ver adiante. Mas aí lá em cima eles guardam um pensamento que está além de tudo isso. Agora a gente está num tempo interessante, onde aqui eu considero uma época maravilhosa quando os ensinamentos amplos eles podem chegar na base da aldeia. Eu acho isso maravilhoso. Muito extraordinário. Então hoje nós somos yogis do cotidiano. Nós, em meio à nossa vida, nós podemos incorporar os ensinamentos. Mas eu vou agradecer antes que cortem a luz. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Em que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem louva te assume, te examine, sasson, te apapel, drogu, te assum, adai, medal, do som, essa questão da superação das bolhas, né? Isso é basicamente o ponto central do budismo. Ou seja, como treinar para isso. Então a gente não precisa estar no bloco 0, a gente pode descobrir essas coisas no bloco 1. E a gente pode treinar no bloco 2, colher no bloco 3 e 4.
Mas isso é muito profundo, não vou nem explicar. É secreto. Assista no YouTube.